Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para começarmos mais uma jornada espiritual de estudo da Palavra de Deus, do livro de Hebreus, por meio da lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia, tá bom? Vamos juntos. Jesus, o sacerdote fiel. Qual que é o maior problema da humanidade? Nós, como pecadores, afetados e infectados pelo pecado, nós não podemos estar na presença de Deus. A Bíblia fala que a glória de Deus é chama consumidora para o pecado. Se Deus aparecesse do jeito que Ele é, com toda a sua majestade, haveremos de perecer na sua presença por conta da nossa natureza pecaminosa. Pecado não pode existir na presença de Deus. Ele é destruído, eliminado, aniquilado instantaneamente. Aí você vai se lembrar daquelas palavras do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando fala da ressurreição e da trombeta, a última trombeta que soará com a volta de Cristo, quando fala da volta de Jesus, ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, tem que ser rápido demais, para que a glória de Deus não nos atinja assim como nós somos. Agora, se é verdade que o pecado nos deixa corrompidos, depravados até na nossa personalidade, e Deus não se comunica diretamente conosco, o que Ele fez para resolver o problema? Diz a Bíblia que Deus, então, institui o ministério dos sacerdotes. Essa palavra sacerdote, lá, a palavra latina para sacerdote é pontifex. Aí você lembra do pontífice, que significa fazedor de pontes. Na verdade, o sacerdote, a função dele era fazer intermediação entre os dois lados extremos do abismo, a raça humana pecadora e um Deus santo. E ele fazia essa ponte, o sacerdote intercedia diante de Deus pelo povo e diante do povo para trazer as reivindicações divinas. Ele era essa ponte. Bom, nós vamos ver no capítulo 5, a partir do capítulo 5, sobre Jesus sendo esse fiel sacerdote. Bom, aí a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 7, 26, que é o texto para memorizar, assim, ó. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. O que é interessante nesse texto é que o apóstolo Paulo ele faz questão de demonstrar as qualidades que Jesus tinha. Ele era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Esse é o nosso sumo sacerdote. Por que ele faz isso? Porque ele está fazendo uma comparação, né, entre os dois ministérios, o sacerdócio arâmico, que veio da tribo de Levi, e o sacerdócio de Cristo. Eles, os sacerdotes descendentes de Arão, eles eram pecadores, eles tinham que oferecer sacrifício por si próprios, né? Eram pecadores, mas Jesus, diferente desses sacerdotes, ele era puro, sem mácula, inculpável, separado dos pecadores. Ele é, de fato, o nosso mais eficaz representante e o nosso melhor intermediário, né? Ele faz essa ponte, Jesus essa ponte entre os dois lados do extremo do abismo, que é a humanidade pecadora e esse Deus santo. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é bondoso, Deus é cheio de amor. Deus tem um coração voltado para nós, para a nossa salvação. Tanto é que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, infelizmente, o pecado faz com que a gente olhe Deus como um Deus irado, um Deus ofendido pelo pecado, e por conta disso Ele estará exercendo os seus juízos contra nós e nos destruindo. Aí a gente tem medo de Deus. Mas eu quero dizer para você que esse é um engano. Satanás, através do pecado, ele nos engana para que nós nos separemos de Deus, para que não tenhamos essa relação íntima de amizade. O próprio Jesus disse que Ele não nos trata como servos, mas como amigos. Jesus veio a esse mundo para demonstrar o caráter do Pai. Ele é um Deus profundamente interessado em nosso bem-estar e salvação.
E Jesus está lá, nesse exato momento, para interceder por nós, no sentido de que nós não conseguimos a nossa salvação e Ele, por meio dos seus méritos, do seu sacrifício, do seu sangue, Ele pode interceder por nós, dizendo assim: Pai, eu sei, Ele pecou, Ele merece a punição, o salário do pecado é a morte, mas eu morri por Ele, paguei a sua dívida. Coloque na conta dele os créditos da minha pureza, da minha personalidade, do que eu mereço, e pode me dar aquilo que Ele merece, que é a morte. Aí, Senhor Jesus, toma a nossa condenação sobre si, morre em nosso lugar, paga a nossa dívida, e Ele agora pode legalmente salvar todos aqueles que nele crê. Nessa semana nós iremos estudar aí o capítulo 5 até o capítulo 7 de Hebreus, e você não perde por esperar as preciosas lições que nós haveremos de aprender. Por ora, lembre-se, Jesus nesse exato momento está lá diante do Pai Celestial por você, tomando em suas mãos as suas orações e pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Se alegre com essa informação. Vamos orar? Nós aceitamos, Senhor Deus, o ministério de Cristo como nosso sumo sacerdote. É por Ele e a esperança que Ele nos traz que nos alegramos nesse dia. Pedimos que o Senhor nos aceite por meio de Cristo Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada, sacerdote em favor dos seres humanos. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu sábado.